Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. A gente abre falando sobre um jogo de domingo. A gente abre falando sobre Flamengo e Corinthians no Maracanã nesse domingo, às 4 da tarde. Jogo pra lá de especial, porque faz parte das programações de 60 anos da TV Globo, inclusive aniversário comemorado hoje, parabéns pra Globo. E é um jogo muito esperado, né? Acho que assim, a gente pode começar a tratar tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Corinthians. Corinthians ainda sem Dorival Júnior, ainda não estreia no comando do Corinthians. E um Flamengo precisando aí voltar a marcar, né? Vem de 2 jogos em que o seu ataque não funcionou tão bem. Queria ouvi-los sobre expectativa para esse clássico, que é um clássico que movimenta tanto, né? Que é um clássico que envolve as duas maiores torcidas. O que você espera desse jogo, Conrado? A expectativa é sempre alta, né? Flamengo e Corinthians sempre é especial, o tamanho das torcidas, os 2 times mais populares do nosso país. E tem isso que você falou, né? O Flamengo, ele está especialmente pressionado no Campeonato Brasileiro pela forma que está construindo a sua campanha na Libertadores, né? Que não está tão bem assim. E também pelo discurso, né? O discurso de diretoria, de comissão técnica, Felipe Luiz, até alguns jogadores, é que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E realmente você pega nos últimos anos, né? O Flamengo tem deixado a desejar no Campeonato Brasileiro. Então tem essa pressão, né? De performar mais no Campeonato Brasileiro. E vai pegar um Corinthians que, apesar de toda força, tem ótimos jogadores, toda a tradição, está sem técnico, né? Não tem Dorival ainda. Está sem técnico, então tem essa pressão para o lado do Flamengo e tem feito isso, né? Quando às vezes vai mal na Libertadores, volta para o Campeonato Brasileiro e faz um grande jogo. Então vamos ver como é que vai ser contra o Corinthians, que é um adversário realmente muito forte mesmo, sem treinador ainda. O Corinthians ainda vai ser comandado pelo Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20. Dorival deve estar nos camarotes aí do Maracanã para acompanhar. Mas um Corinthians que pode entregar, né, Gonza, muito mais do que vinha entregando, especialmente com o Ramon. Depois, com o Orlando Ribeiro, consegue 2 vitórias, mas também não é que são vitórias super convincentes, né? Deixa eu aproveitar até que você citou aí o aniversário, 60 anos da Rede Globo, né? Parabéns à emissora, né? A cada um de nós que são pequenos tijolinhos que vão construindo a grandeza da emissora. Muito legal participar dessa celebração. O Corinthians é impressionante como o Corinthians ele consegue ir seguindo, ir levando ali as competições, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, quando a gente sabe que diferentemente do que acontece neste momento no Flamengo, quando fora de campo o Corinthians tem uma série de problemas. Você passa a semana inteira ouvindo que saiu o Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, o Fred Luz, aí tem uma sinalização que o Conselho vai reprovar as contas do presidente. Você tem uma média de um treinador a cada 5 meses na gestão do Augusto. Então, não é fácil você blindar todo esse tumulto na administração para dentro do campo, mas o Corinthians até que está conseguindo, de alguma maneira. Começa a rodada em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, é uma boa posição, está ali próximo de repente até no fim do campeonato, ele se mantiver o 6º lugar, até pegaria a Libertadores. Agora, evidentemente que ao se comparar com o Flamengo, nesse momento que ele chega com um time que ainda não está no mesmo nível de preparação que está o Flamengo. O Flamengo vem com o Felipe Luiz desde o ano passado. E é uma equipe que tem muitos jogadores que jogam juntos há muito tempo, então tem uma memória de jogo que ajuda muito. O Corinthians teve, com o Ramon Dias, ele tinha um time que em muitos momentos ele era até bem escalado, mas na minha visão faltava sempre alguma coisa além. Faltava pegar esses jogadores que estavam ali nas posições corretas, mas ter um sistema de jogo mais eficiente. Quando a gente tem muitos problemas defensivos, bola aérea defensiva no Corinthians um Deus nos acuda.
né? E aí por isso até que ajuda ao Hugo, o goleiro, a se destacar tanto como ele vem se destacando, a fazer exigido, né? a fazer falta quando ele não joga. Então, assim, é óbvio que se você olha para esse jogo de amanhã, o jogo no Maracanã, você olha elenco por elenco, o Flamengo poderia ser considerado um pouco favorito. Só que é um jogo grande, essas diferenças diminuem. Enfim, acho que o Corinthians, por mais que ainda vá melhorar o seu jogo, eu acho, com a chegada do Dorival, mas já tem ali... O Dorival não vai pegar uma terra arrasada, já tem uma base ali. Então, acho que o Flamengo tem tudo para conseguir vencer, mas o Corinthians vai brigar. Vamos aprofundar um pouquinho na situação do Flamengo, né? Eu falei que o Flamengo não marca a 2 gols, não marcou contra a LDU e contra o Vasco. Não marca a 2 jogos, não marca gols a 2 jogos contra a LDU e contra o Vasco. Mas também situações muito diferentes, né? Acho que contra o Vasco, com o Léo Jardim fazendo uma atuação brilhante, criando não só mantendo a posse, mas criando chances claras de gol. Acho que contra a LDU não foi tão isso. Então eu queria ouvir de vocês sobre ataque do Flamengo, porque existe a expectativa de talvez um retorno do Pedro ao time titular. O Pedro já voltou a jogar, mas pode ser que volte a ser titular amanhã. Tem um Bruno Henrique que não tem brilhado, tem um Michael que, por exemplo, contra a LDU em Quito, nem saiu do banco de reservas. Plata, a gente não sabe se vai ser relacionado, né? Ele teve um problema aí no joelho contra a LDU, foi desfalque. Então, assim, queria ouvir de vocês sobre as soluções ofensivas do Felipe Luiz, considerando que o time tem criado boas oportunidades, mas talvez esteja pecando um pouco nessa finalização, né, Conrado? Como você disse, são duas, apesar de 2 jogos sem marcar, né, são 2 situações diferentes. Eu acho que não tem que criar alarme. O Flamengo não está com dificuldade de chegar ao ataque, né, que eu acho que é o principal de um time. Contra o Vasco chegou e o Léo Jardim pegou muito. Não foi que também os caras estavam perdendo o gol, que o Flamengo já passou por essa fase. Durante a temporada, eu acho que isso é o principal causa de desconforto, talvez, do Felipe Luiz com o time, tá criando e tá com dificuldade de botar a bola na rede, né? Perdendo gols, tomando na trave, enfim. E a volta do Pedro, obviamente, vai ajudar isso, mas está sendo de forma gradual, como tem que ser com quem ficou tanto tempo fora. Então, contra o Vasco, acho que criou a casa, né? Aqueles jogos de futebol que às vezes a bola não entra e não tem muito o que fazer. Contra a LDU, altitude, fora de casa, Libertadores e o empate, pensando em classificação, era interessante para o Flamengo. É claro que vencer era melhor, óbvio, mas não valia a pena correr um risco, e eu acho que o Felipe Luiz entrou no jogo pensando nisso, de tentar fazer um gol se corresse um risco de tomar do outro lado. Se o Flamengo perdesse, ia ser muito difícil buscar a classificação na sequência. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, e como a gente falou da altitude. E o Plata foi um desfalque importantíssimo, né? Um cara que está acostumado a jogar naquele estádio, né? Um cara que era de lá, joga com a seleção de lá várias vezes, na altitude, ele está um pouco mais habituado e é titular do Flamengo. No Maracanã ele faria falta, lá acho que fez mais ainda. Então acho que o Flamengo passou por 2 jogos e, claro, vai tentar marcar nesse. Quando você começa 3, 4 jogos, começa a ter um problema. Mas eu acho que o Flamengo não tem um problema ofensivo. Mas também antes marcou 6 contra o Juventude, eu acho que o Flamengo não tem um problema ofensivo. Acho que tinha uma questão ali de não converter tantas chances, que naturalmente, voltando o Pedro, um 9, talvez o melhor 9 do futebol brasileiro, isso tende a melhorar. O Plata treinou ontem, não participou da atividade completa, mas participou do fim do treino. Existe a possibilidade de ele voltar a ser relacionado. Quem também volta é o De La Cruz, que não viajou, né, porque tem uma dificuldade com altitude, então acabou não indo para esse jogo contra a LDU. Aqui, naturalmente, fica à disposição do Felipe Luiz. E Léo Pereira também está de volta. E aí, Gonza, me chamou a atenção uma declaração do Felipe Luiz em que ele se refere ao Léo Pereira como o melhor zagueiro do Brasil. O que, como mostrou aí a nossa tarja, Léo Pereira volta ao time após ser apontado como o melhor zagueiro do país por Felipe Luiz. O que nos indica que o Felipe vê o Léo Pereira como titular dessa zaga do Flamengo. E aí a gente tem Danilo também voltando a ficar à disposição, tem Léo Ortiz. E o próprio Felipe também fala sobre uma possibilidade, como ele já fez, de escalar o Flamengo com 3 zagueiros.
Te parece uma saída, assim, para de repente aproveitar esses talentos, esses bons nomes que o Flamengo tem para essa posição? E mais, você concorda com o Felipe? É o melhor zagueiro do país? Não, eu não concordo que ele é o melhor zagueiro. Eu acho que ele está entre os melhores. Eu não saberia exatamente qual era em que G ele se encontra, se é o G5, se é o G6, entre os melhores zagueiros, mas está ali. Tá já há algum tempo numa fase muito boa. O Léo Pereira tem uma noção de cobertura muito boa, é excelente no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, faz gols. Mas por exemplo, eu gosto mais, por exemplo, só no time que ele joga, eu acho que o Léo Ortiz, eu gosto mais do estilo de jogo. Porque é um zagueiro que tem todos os fundamentos do zagueiro, cobertura, antecipação, disputa de bola, bola aérea, e além disso, ainda é um armador de jogo. Ele tem talento seja para fazer uma bola longa, como já o Flamengo usa muito, principalmente quando joga o Juninho, como para sair jogando, né? Tanto o Léo Ortiz quanto o Danilo são jogadores que eles rebatem a bola já passando, né? A rebatida deles já é um passe. Mas aí é uma questão de filigrana, né? De gosto pessoal, quem gosta mais desse ou daquele zagueiro. O que eu acho é que cada vez mais, não só o Flamengo, mas o futebol brasileiro está começando isso está começando a entrar na cultura do nosso futebol, a questão de você não ter um 11 titular. Então, eu não diria que o Flamengo tem que, por ter esses 3 zagueiros que são excelentes, que ele tem que, né, montar o time a partir disso, fazer 3 zagueiros. Não, ele pode jogar com 3 zagueiros, eventualmente, talvez até contra o Corinthians, né, porque o Corinthians é um time que joga, que talvez joga um pouco mais atrás, porque está jogando contra o Flamengo no Maracanã, mas é um time que ataca muito espaço. O Yuri Alberto é um jogador que, quando recebe em velocidade, ele é muito eficiente. Tem o Memphis Depay que do meio para frente ele acha espaço muito fácil, é impressionante a visão de jogo, ele é rápido. Então você poderia até ter 3 zagueiros para ter numericamente ali uma vantagem, mas não necessariamente. Né? Se você usar isso, é evidente que você vai ter que soltar um pouco mais o Wesley, o Gerson, ele teria uma preocupação menos defensiva e poderia criar mais. Tem que tirar alguém, né, Gonçalo? Exatamente. Para jogar 3 zagueiros, e tem que lembrar isso pro pessoal que fala isso. Para botar 3 zagueiros, tem que tirar alguém. E mas botando 3 zagueiros tem a vantagem também de soltar o Wesley. Tem prós e contras, né? Claro, como tudo. Neste momento, assim, quem estaria ali correndo mais risco, a meu ver, é o Ayrton Lucas, que não está na melhor fase dele. O Alexandre ainda não deve voltar. Tá fora, o Vinha está fora, então você poderia, o Léo Pereira, né, elogiado pelo Felipe Luiz, já jogou ali, mas pelo lado esquerdo. Poderia ser uma opção se ele quisesse jogar com 3 zagueiros. Mas, assim, o cardápio do Flamengo, ele é tão variado que você tem... O Felipe Luiz, óbvio que ele está se demonstrando, está se comprovando a cada jogo um ótimo treinador, mas ele tem uma facilidade muito boa pela quantidade de jogadores, né, craques que ele tem à disposição. E também pelo fato dele conhecer esse elenco, não só o elenco, mas a base que ele já passou por lá. Então isso está na palma da mão dele. Ele tem opções aí para montar o melhor Flamengo sempre. Agora tem que resolver um pouco essa questão da falta de eficiência, porque o Flamengo cria muito mais do que converte. Mas acho que a partir do momento em que o Pedro se consolidasse, que ele recuperar a forma, principalmente o ritmo de jogo, eu acho que ele esse problema se resolve. Usou um pouquinho a mídia para dar uma moral pro Léo Pereira, porque ele sabe que o Léo Ortiz é o de seleção, que todo mundo elogia, como o Gonzo elogiou aqui, eu sempre elogio, todo mundo elogia. O Danilo é o cara famoso da Europa, o Léo Pereira, ninguém fica... Quando vai fazer 2, muita gente deixa o Léo Pereira um pouquinho de lado. Então o Felipe Luiz, ele sabe como isso funciona, ele já está sabendo usar a mídia também, então eu vou falar aqui, o melhor zagueiro, pronto, dei moral pro cara que de repente geralmente é menos falar. Exatamente, ele é muito esperto. Então vocês estão informando zaga com Danilo, Léo Ortiz, para mim o Léo Pereira é o melhor, mesmo que ele não ache isso. Perguntar para ele, então você acha o Léo Pereira melhor que o Léo Ortiz? Aposto que ele vai ficar desconcertado. Não disse isso também, não, disse sim. Se o Léo Pereira é melhor, o melhor do Brasil, quer dizer que ele é melhor que o Léo Ortiz. Enfim, então eu acho que ele deu uma moral e faz bem. Mas eu acho que jogar com 3 zagueiros é difícil, a não ser que seja isso que o Gonza falou, que aí ele vai jogar de lateral esquerdo, que é outra coisa. 3 zagueiros tem que tirar alguém do meio, alguém do ataque. Acho difícil ele abrir mão de alguém ali da frente. Agora, uma coisa que o Gonza falou, Conrado, foi
sobre essa questão de como o Corinthians joga. Então, vamos falar um pouquinho desse Corinthians, porque eu até estava escutando esses dias, ontem, o podcast GE Corinthians, e aí o torcedor corintiano, ele está incomodado com a distância entre Memphis, e especialmente Memphis e Yuri Alberto, né? Porque jogando num 4-3-3, e especialmente sem o Garro, que está ainda se recuperando, a opção do Ramon foi escalar o Corinthians num 4-3-3 com o Romero. E aí é aquele ataque mais espaçado. Você acha que para enfrentar o Flamengo ainda é esse 4-3-3? Romero segue no Romero, que marcou o gol da vitória contra o Racing no meio de semana, né? Uma vitória importante para o Corinthians. Segue no time. Você gostaria também de ver, e de repente até o Dorival pode fazer isso, ver essa dupla de ataque entre Memphis e Yuri de novo mais perto? Como é que você enxerga esse setor ofensivo do Corinthians? Eles, com certeza, eles funcionam melhor em dupla de ataque. Tanto o Memphis, a carreira dele inteira. Inclusive, ele não tem mais sucesso na Europa, não teve mais, porque a maioria dos treinadores, como aqui também, jogam com 3 atacantes, né? E aí, geralmente, um é ponta e ele não é ponta. Ou ele jogava sozinho de centroavante. Ele não joga sozinho de centroavante, ele é um segundo atacante clássico. O Memphis Depay funciona assim. Então, e aí a gente tem que lembrar que quem fez isso funcionar foi o próprio Ramon Dias. Foi o Ramon. Quem mudou e finalmente colocou uma dupla de ataque que também beneficia, na minha opinião, o Yuri Alberto, por mais que ele possa jogar como centroavante sozinho, mas ele funciona bem melhor com a dupla de ataque, principalmente um cara mais inteligente como o Memphis Depay, foi o Ramon Dias. Aí vem os problemas, que como o Ramon Dias teve problema, teve culpa, foi mal em algumas coisas, a gente não pode deixar de falar que o Garro machucou e o Corinthians não tem meia. O Corinthians não tem meia. Então é difícil você solucionar isso. Tinha o Garro e o reserva, na teoria, seria o Coronado, que veio muito caro, mas também estava lesionado, está voltando aos poucos. E, na opinião do Ramon Dias, não é o substituto ideal do Garro centralizado atrás de uma dupla de ataque. Ele gosta de jogar mais aberto. E foi assim realmente que ele brilhou, por exemplo, na Arábia, o Coronado. Enfim, tem um problema de elenco. E nisso que estava sem o Garro, ainda estava sem o Hugo Souza, que é o cara que salvava lá atrás. Então não dá para passar dos resultados e até do desempenho do Corinthians, do Ramon Dias, com todas as críticas que eu acho que ele merece, sem passar por isso. Porque quem chegar agora pode ser o Guardiola. Se tiver sem o Garro, vai ter problema nesse Corinthians para armar. Porque de cara vem na cabeça do técnico fazer o que o próprio Ramon Dias fez. Então bota um atacante a mais, o Romero aqui, ele ali, e faça uma trinca no meio. E fica sem ninguém para armar. E aí você atrapalha o Memphis, que tem que ir lá do lado, ou ele tem que voltar, fica longe, atrapalha o Yuri Alberto, é bola de neve. É uma coisa atrapalhando a outra. Então acho que o ideal é jogar com dupla de ataque. Eu acho que o Dorival, respondendo até o que você perguntou também, foi o técnico ideal para isso. Ele já fez isso com o Pedro. Fez isso no São Paulo. E fez com o Pedro e Gabigol também. Então é um cara que ele abre mão de jogar do 4-2-3-1, que a maioria dos técnicos aqui não abre. O Tite, por exemplo, eu não lembro de uma vez o Tite jogar com dupla de ataque. É muito raro. Ele é clássico de 4-2-3-1, como vários técnicos aqui no Brasil, que eu, inclusive, acho um problema que a gente tem, a falta de criatividade dos nossos técnicos. Mas, enfim, eu acho que o Dorival vai dar muito certo, mas precisa ter o Garro de volta. E, na janela do meio do ano, contratar mais um meio-campo. Acho que... Pois não. Só para complementar esse diagnóstico do Conrado, o Tite montou o time dele em cima do Pedro. Ofensivamente, era tudo por cima do Pedro. Quando o Pedro se lesiona, o Flamengo começa a cair, porque aí que eu acho que o Tite errou, né? Ele não conseguiu montar uma alternativa naquilo ali. E aí ele ficou um pouco refém, e o Pedro demorou muito a voltar. E aí ele acabou não resistindo. E certamente, em cima disso que o Conrado dizia, certamente essa novela pela contratação do Dorival também deve ter, nessas negociações entre Corinthians e staff do Dorival, eles devem ter abordado muito essa questão do elenco, que é um elenco que com certeza atraiu o Dorival pela possibilidade de trabalhar com nomes como Memphis Depay, como Yuri Alberto. O Conrado falou sobre como o Dorival é um cara que gosta ou que sabe trabalhar com duplas de ataque, faz isso muito bem, fez isso muito bem, mas certamente melhorar esse elenco e trazer mais opções, especialmente para um calendário que a gente sabe que é um calendário muito apertado, né? Com certeza essa conversa existiu e vai continuar existindo pelos próximos, pelo menos aí para a próxima janela, né? Porque não é
É um elenco bom, é um elenco que, tirando essa questão do meia, do cara que pensa o jogo, que hoje só tem praticamente o Galo, mas o Corinthians tem um bom elenco, mas não é o Palmeiras, não é o Flamengo. Se o Corinthians tiver condições financeiras de se reforçar, pelo menos de trazer jogadores que consigam fazer com que a saída de um titular do time não caia, né, muito, vai ser fundamental. Agora, acho que essa questão do Garro, ela é chave, ela é determinante no que o Corinthians faz ou deixa de fazer. E aí o Ramon Dias acabou sendo, né, perdendo o emprego, mas é um pouco, né, em outra quantidade, mas é um pouco a situação que vive São Paulo. Você pode, né, não gostar muito do trabalho do Zubeldia, pode ter ali as críticas, mas não dá para não avaliar, para não colocar, né, na análise a falta do Lucas, a falta do Oscar, a falta do Caleri, a falta do Pablo Maia, enfim, durante um tempo. Como é que você vai exigir que o rendimento seja o mesmo sem essa gente toda? E o Corinthians, a figura do Garro, ela praticamente centraliza tudo. Ele sozinho sai do time e faz falta. Jogou demais na temporada passada, jogou demais e está fazendo muita falta, né? Precisa recuperar esse jogador pro Dorival. Não assinou ainda, não foi anunciado, né? Mas todo mundo sabe que está tudo certo. Mas a apuração dos nossos colegas diz que está tudo certo, inclusive que ele deve estar amanhã no Maracanã para acompanhar de perto esse Flamengo e Corinthians às 4 da tarde no Maracanã pela 6ª rodada do Brasileirão.